Olá, tudo bem? Na aula passada, te mostrei no fluxograma de análise química que a primeira etapa era a seleção do método. Te disse que esse método ele precisa levar em consideração várias particularidades, não somente o analito ou a matriz, mas também os equipamentos que eu tenho disponível, principalmente o dinheiro que eu estou também disposto a investir. Nesta aula, eu quero aprofundar essa questão da seleção do método. Existem manuais que tanto o químico, o agrônomo ou outro profissional pode utilizar para se guiar nessa seleção de método, no caso específico de amostras que sejam de interesse para a agronomia. Eu vou te mostrar aqui dois manuais e um guia de interpretação de resultados. Vou começar pelo Manual de Métodos Analíticos Oficiais para Fertilizantes Corretivos. Este é um documento produzido pelo Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Veja que você tem no sumário vários tipos de análises e orientações. Preparo de amostra, análise granulométrica, vários métodos de análises químicas. Veja, por exemplo, que para o fósforo tem vários tipos de determinações, total, solúvel em água. Existe mais de um método, ou seja, mais de uma forma de determinar fósforo. E isso significa que eu devo escolher a mais adequada para a minha realidade. Tem também no sumário determinações de zinco, de ferro, molibdênio, vários desses elementos importantes do ponto de vista do solo, como você sabe. Algumas determinações conhecidas como solubilidade, condutividade elétrica, pH, carbono orgânico, extrato úmico total, que tem a ver com matéria orgânica, análise de corretivos de acidez, o poder de neutralização OPN, que nós vamos ver no futuro nas aulas, e vários outros métodos. Eu quero focar com você, rapidamente, um exemplo: preparo de amostra para fertilizantes sólidos. Quando você vai nessa parte específica do documento, você pode ver algumas orientações. Por exemplo, fertilizantes sólidos. Ele diz que você tem que homogeneizar a solução de uma quantidade de aproximadamente 250 gramas. Ele fala que este material deve ser moído e passar por uma malha de 840 micrômetros. Isso são tratamentos da amostra, geralmente para minimizar o tamanho dela, fazer com que se torne também um pouco mais homogênea, mais fácil de trabalhar quando ela chega no laboratório. O segundo documento é o Manual de Métodos de Análise de Solo. O documento foi feito pela Embrapa, especificamente Embrapa Solos, um local de referência em relação a toda essa pesquisa voltada à área de solo. Eu quero destacar com você os editores técnicos. Como você pode ver, os editores técnicos do documento são todos profissionais da agronomia, com doutorado em várias áreas relacionadas. Isso quer dizer que, como profissional, você também pode se especializar nessas áreas de análise, dar conselhos e, eventualmente, como nesse caso, ajudar a construir esse manual de método, esse guia para outros profissionais. Quando vamos no sumário, podemos ver como o documento está dividido. Na primeira parte, nós temos várias análises físicas. Na parte 2, nós temos as análises químicas. Na parte 3, análises de matéria orgânica. Na parte 4, as análises mineralógicas. E na parte 5, as análises micromorfológicas. Vamos novamente em algum local específico do documento. Por exemplo, o nitrogênio total, conhecido como método de Kildo. Este documento traz muita informação interessante. Primeiro, temos uma introdução em relação a por que é importante a quantificação do nitrogênio, como você pode ver aqui, sua importância no solo, obviamente. Depois você tem um princípio, que seria o princípio basicamente da técnica, do método que é utilizado para quantificar nitrogênio ou vários tipos de nitrogênio no solo. Depois você tem a seção dos materiais e equipamentos, isso quer dizer todas as vidrarias que você vai precisar. Por exemplo, você pode ver alguns balões volumétricos, algumas buretas, algumas vidrarias que eu já te mostrei em outras aulas. Então, isso é uma maneira de você se preparar em relação a tudo o que vai ser requerido para a análise. Depois você também tem os reagentes e soluções, não somente o nome dos reagentes, mas também a sua concentração. Então, o fato de você aprender como preparar uma solução, entender como tem que fazê-la, como pesar, como diluir, também é importante, porque é necessário o preparo de diversas soluções para conseguir seu objetivo, de encontrar a concentração do analito. Dependendo do método, como você pode ver aqui, você também encontra mais detalhes sobre algumas etapas específicas do procedimento em questão. As explicações do procedimento são bastante detalhadas.
preparar, levar, desligar. Isso se segue como se fosse uma receita. Finalmente, você tem algumas fórmulas matemáticas para fazer os cálculos necessários e obter então a concentração ou a percentagem, nesse caso, de N, nitrogênio ou proteína, em algum alimento. Finalmente, eu quero te mostrar o Guia de Interpretação de Análise de Solo e Foliar. Veja bem, uma vez que você tem a determinação ou um laudo, por exemplo, do solo, com vários analitos sendo quantificados, é importante saber como interpretar essa informação. Essa interpretação, obviamente, ela é feita por um profissional da agronomia. Veja que no sumário desse documento você encontra informações sobre a amostragem do solo, análise do solo. Eu vou usar esses conceitos nas próximas aulas. Você tem, por exemplo, fósforo remanescente, potássio, enxofre, manejos de adubação, inclusive fatores de conversão entre unidades, que é importante, e uma tabela periódica também. Vamos escolher aqui alguns dos métodos, por exemplo, o fósforo disponível. O documento então me dá informações sobre o fósforo disponível, me explicando então por que esse composto é importante, explicando algumas questões específicas sobre o método de determinação, que no caso ele está falando de uma solução de extração, informações sobre fósforo remanescente e também dados interessantes, como tabelas que me mostram o que eu posso esperar do fósforo remanescente em comparação ao tipo de solo, por exemplo. Esta tabela mostra a disponibilidade de fósforo para as culturas dependendo do seu teor, ou seja, como você interpreta esse valor. Veja que são mostradas algumas faixas que aparecem com unidade de miligramas por decímetro cúbico e a tabela mostra se essa quantidade de fósforo ela está adequada ou não para diversas culturas. Então veja que essas tabelas são úteis para que você possa interpretar esses valores que você recebe, por exemplo, no laboratório de química. Lembre-se, em um primeiro momento, você tem que garantir que a análise foi feita corretamente, você tem que saber o mínimo necessário em relação a isso, já que muitas vezes você vai pagar por essa análise. No entanto, a interpretação dessas análises também é fundamental. Tudo bem? Até mais!